Fern não pararia de gritar. O som ricocheteou as paredes de mármore da mansão Cross como uma sentença de morte esperando ser entregue. Silêncio, bebê. Silêncio. Então implorou, sua voz rachando enquanto ela pressionava sua filha contra seu peito. Seu uniforme estava encharcado de suor. Seus braços doíam de balançar a de 11 meses por os últimos 40 minutos. Mas nada funcionou. Nada nunca funcionou quando Fern decidiu chorar. Senhora! Thornbury apareceu ao final do corredor, seu rosto torcido com pânico. Você está insana, ela sibilou. Ele está em seu escritório. Ele pode ouvir tudo. O estômago de Solane caiu. Ela sabia exatamente quem ele era. Stelling Cross, o fantasma, o homem que havia construído seu império sobre os ossos de qualquer um tolo o suficiente para cruzá-lo. Ela tinha pego este trabalho por pura desesperação. 4 meses atrasada no aluguel, contas médicas se acumulando do nascimento prematuro de Fern, um ex-abusivo que havia desaparecido e a deixou com nada além de hematomas e dívida. Ela não tinha uma escolha. Eu tentei encontrar alguém para vigiar. Selene sussurrou, lágrimas queimando seus olhos. A babá cancelou. Eu liguei para todos. Eu não tenho ninguém sobrando. Você não terá uma vida sobrando se ele... As palavras morreram na garganta da Sra. Thornbury. Uma porta bateu em algum lugar na mansão. Passos, lentos, deliberados, se aproximando. Corra! A Sra. Thornbury moveu os lábios à palavra, então desapareceu em torno de uma esquina como fumaça. Mas Solane não pôde correr. Suas pernas tinham virado concreto. Ela só pôde ficar ali, agarrando seu bebê gritando, assistindo enquanto Stelling Cross dobrou a esquina e parou. Ele era mais alto do que ela havia imaginado. Mais largo, uma cicatriz cortada pelo lado esquerdo de seu rosto de têmpora à mandíbula. Pálida contra sua pele. Seus olhos eram da cor de um lago congelado e tão sem vida. Ele vestia um terno preto que provavelmente custou mais do que Solane ganharia em um ano. Sangue, ela notou de repente. Havia sangue em seus nós dos dedos. Fresco você. Sua voz era terrivelmente suave. Selene encolheu-se como se ele tivesse gritado. Sinto muito, senhor. Eu sei que não devia tê-la trazido. A babá teve uma emergência. E eu não consegui encontrar ninguém. E eu não posso me dar ao luxo de perder este emprego porque minha filha precisa de sua medicação. E pare de falar. A boca de Selene fechou-se abruptamente. Fern continuou a chorar, seu pequeno corpo tremendo com a força de seus choros. O olhar frio de Stelling caiu sobre o bebê. Algo piscou em seu rosto. Algo tão magro não pôde ler. Quantos anos? 11 meses, senhor. Ela nasceu prematura. Ela passou 2 meses na UTI neonatal. Ela não gosta de estranhos. Ela não deixa ninguém segurá-la exceto eu. Mesmo médicos têm que sedá-la para exames. Ela tem pavor de todos. Eu estou te dizendo isto porque Stelling estendeu sua mão em direção a Fern. O coração de Selene parou. Senhor, por favor. Ela gritará mais alto. Ela piorará. Eu estou implorando. Apenas me deixe sair e eu nunca mais a trarei. Eu darei um jeito. Ilha. O choro de Fern parou. O silêncio súbito foi tão chocante que Selene esqueceu como respirar. A cabeça de sua filha levantou de seu ombro. Aqueles grandes olhos azuis ainda molhados de lágrimas fixaram-se em Stelling Cross com uma intensidade que não fazia sentido. E então Fern sorriu. Então nunca havia visto sua filha sorrir para um estranho. Nem uma vez em 11 meses. Mas Fern estava sorrindo agora, estendendo-se para este homem com ambos os braços, fazendo movimentos de agarrar com seus pequenos dedos. Não. Solane sussurrou. Bebê, não. Fern choramingou e se contorceu, lutando para chegar a Stelling. Seu pequeno corpo se esforçou para a frente. Suas mãos abriram e fecharam desesperadamente. Ela o queria. Este monstro, este assassino. Sua filha o queria. Dê-me ela, Stelling disse. Senhor,
Agora Selene não sabia por que ela obedeceu. Talvez fosse medo. Talvez fosse a estranha certeza em sua voz. Talvez fosse o jeito que Fern estava olhando para ele como se ele fosse o único lugar seguro no mundo. Ela entregou sua filha ao homem mais perigoso de Chicago. E Fern, sua bebê menina gritando, inconsolável, aterrorizada com todos, envolveu seus braços no pescoço de Stellan Cross e soltou um suspiro de pura satisfação. O chefe da máfia ficou congelado. Sua mão ensanguentada pairou incerta perto das costas do bebê. Seus olhos frios tinham se arregalado. Por um momento impossível, ele parecia quase humano. Ela nunca fez isso antes. Então respirou com ninguém nunca. Stellan não disse nada. Ele apenas ficou ali segurando esta vida minúscula e frágil contra seu peito, parecendo um homem que acabara de receber algo que não sabia como segurar. Se este momento te deu arrepios, aperte o botão de curtir agora mesmo. Compartilhe esta história com alguém que ama reviravoltas inesperadas. E se inscreva porque você não vai querer perder o que Stellan faz a seguir. Às vezes, as mãos mais mortais são o lugar mais seguro para cair. Stellan virou-se e foi embora sem esperar pela reação de Solene. Fern limpa a garganta. Ainda tinha os braços firmemente enrolados em seu pescoço, seus olhos azuis fechados rapidamente, sua respiração constante, como se tivesse encontrado o lugar mais seguro do mundo. Então ficou ali por um segundo, então outro, sua mente recusando-se a processar o que acabara de acontecer. Seus pés se moveram antes que seus pensamentos pudessem alcançá-los, seguindo o homem que estava carregando sua filha como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles passaram por um longo e cavernoso corredor, por caros quadros a óleo pendurados nas paredes, por arranjos de flores perfeitamente cuidados. Cada um dos passos de Stellan ecoava com calma certeza no chão de mármore. Cada um dos passos de Solene tremia atrás dele. As portas duplas de carvalho se abriram e Solene entrou em um mundo inteiramente diferente. O escritório de Stellan Cross era tão grande quanto o apartamento esfarrapado que ela estava alugando. O teto elevava-se alto acima, coroado com um lustre de cristal brilhante. Janelas do chão ao teto revelavam a vista completa de Chicago. Arranha-céus brilhando como uma floresta de diamantes na noite. O chão de nogueira estava polido tão liso que podia ver sua própria reflexão nele. Uma enorme mesa de mogno preto ficava no centro da sala, segurando um laptop fino e uma luminária de mesa antiga de latão. Uma estante imponente cobria uma parede cheia de volumes encadernados em couro que pareciam nunca ter sido abertos. Mas o que roubou o fôlego de Solene não foi o luxo. No canto da sala, havia um armário de vidro que se estendia do chão até perto do teto. Dentro, arranjadas ordenadamente em suportes de veludo preto, havia pelo menos 20 armas de fogo, pistolas, rifles, armas das quais ela nem sabia os nomes. Elas brilhavam sob as luzes, mantidas com o cuidado de obras de arte inestimáveis. Selene engoliu em seco. Este era o mundo dele, um mundo de sangue e armas e morte, e sua filha estava dormindo pacificamente nos braços do homem que o governava. Sente-se, Stellan ordenou, seu queixo apontando para a cadeira de couro preta em frente à mesa. Solene sentou-se. Ela não tinha escolha. Stellan contornou a mesa, um braço ainda segurando Fern com segurança, então se sentou em sua cadeira. Ele ajustou a posição da criança com um cuidado que era estranhamente gentil. Acomodando a cabeça dela contra seu ombro, sua grande mão cobrindo quase todas as pequenas costas de Fern. Sangue seco em seus nós dos dedos manchava seu caro terno. Ele não parecia se importar. Os olhos frios e cinzentos de Stellan fixaram-se em Solene. Na luz do escritório, ela podia ver a cicatriz em seu rosto mais claramente. Ela corria de sua têmpora até sua mandíbula, irregular e brutal, contando uma história de violência que ela não ousava imaginar. Agora sua voz ainda estava calma, ainda aterrorizante.
Você vai me explicar por que você pensou que trazer uma criança para minha casa foi uma boa ideia. Então Solene deu um fôlego trêmulo. Ela sabia que devia mentir. Ela devia inventar uma história que soasse menos lamentável. Mas aqueles olhos cinzentos estavam olhando direto através dela, como se pudessem ler cada pensamento em sua cabeça. E ela sabia que mentir para este homem seria o erro final de sua vida. A babá de minha filha ligou às 5 horas da manhã. Ela começou, sua voz áspera. A mãe dela teve um derrame. Ela teve que voar para a Flórida imediatamente. Eu fiz 17 ligações. 17? Ninguém pôde ajudar. Por quê? Stelling perguntou, seus olhos nunca o deixando. Por que ninguém pôde te ajudar? Porque eu não tenho ninguém. Selene ouviu sua voz quebrar. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Eu não tenho irmãos ou irmãs. Nenhum parente. Amigos me deixaram há muito tempo porque ela parou. Porque o quê? Porque meu ex-namorado. Solene olhou para suas mãos cerradas firmemente em seu colo. Ele não gostava que eu tivesse amigos. Ele não gostava que eu falasse com ninguém. Ele não gostava que eu fizesse nada que ele não permitia. Um silêncio pesado se passou. Quando Selene olhou para cima, ela viu que algo nos olhos de Stelling havia mudado. Eles ainda estavam frios, ainda ilegíveis, mas algo mais escuro espreitava lá atrás deles. Algo perigoso. Ele te bateu. Não uma pergunta, uma afirmação. Então Solene assentiu, sua garganta apertando. Por 2 anos, eu não ousei sair porque ele ameaçou me matar. Então eu descobri que estava grávida. Ela olhou para Fern, sua filha ainda dormindo pacificamente no ombro de Stelling, alheia às dolorosas memórias que sua mãe estava arrastando para a luz. Ele me bateu quando eu estava grávida de 7 meses. Me bateu tão forte que fui hospitalizada. Ela nasceu 2 meses antes. Ela pesava menos de 2 quilos. O médico disse que ela talvez não sobrevivesse. A voz de Solene falhou. Fern passou 62 dias em uma incubadora. 62 dias eu sentei ao lado dela orando, implorando a qualquer um no céu ou na terra para deixá-la viver. E enquanto isso estava acontecendo, ele desapareceu. Ele me deixou com suas dívidas de jogo em meu nome. Ele me deixou as contas do hospital. Ele me deixou um apartamento com 4 meses de aluguel não pago. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Solene, mas ela não se deu ao trabalho de enxugá-las. Ela estava muito cansada para preservar sua dignidade. O sistema imunológico de Fern é muito fraco porque ela nasceu prematura. Ela precisa de medicação. Ela precisa de exames regulares. Ela precisa de coisas que eu não posso pagar. Fui demitida 3 vezes porque tive que tirar licença para cuidar dela quando estava doente. Este trabalho, ela levantou o olhar e olhou diretamente nos olhos de Stelling. Este trabalho era minha última chance. Se eu o perder, minha filha e eu viveremos na rua. Então, sim, eu sabia que trazê-la aqui era insano. Eu sabia quem você é. Eu sabia que você poderia me matar apenas por te incomodar, mas eu não tinha escolha. Quando confrontada com uma demissão certa e a chance de ser morta, eu escolhi a chance porque pelo menos havia esperança. Solene parou, sua respiração rasa e rápida. Ela tinha dito demais. Ela sabia. Mas uma vez que ela começou, ela não conseguiu parar. Tudo o que ela havia contido por quase 2 anos jorrou como uma barragem quebrada. O escritório caiu em silêncio. Stelling não disse nada. Ele apenas a observava com uma expressão que ela não conseguia ler. Um braço ainda apoiava Fern, seu polegar inconscientemente roçando as costas da criança. Fern se mexeu em seu sono, fez um pequeno murmúrio, então apertou os braços em volta do pescoço de Stelling, e Selene viu isso por apenas um momento. O olhar de Stelling suavizou-se enquanto ele olhava para a criança em seus braços apenas um segundo antes que o gelo retornasse. Qual é o nome dele? Stelling perguntou, sua voz caindo em algo aterrorizante. O homem que fez essas coisas com você. Qual é o nome dele?
Selene congelou. Ela percebeu que aquela pergunta não havia nascido da curiosidade. Era uma promessa de violência, de vingança, de coisas terríveis que aconteceriam se ela respondesse. Selene balançou a cabeça. Não importa, ela disse rapidamente. Ele se foi. Eu não sei onde ele está e eu não quero saber. Stellin a estudou por um longo momento, olhos cinzentos afiados como lâminas. Selene teve a sensação inquietante de que ele não acreditava nela, ou pelo menos que ele sabia que ela estava escondendo algo. Mas ele não pressionou. Não agora. Ele se levantou, ainda segurando Fern, como se a criança não pesasse mais do que um travesseiro. Ele caminhou em direção à janela, olhando para a cidade cintilante abaixo. Fern se moveu, sua cabeça cutucando em busca de um lugar mais confortável em seu ombro, então afundou de volta no sono. Stellin ficou ali em silêncio por quase um minuto inteiro. Solene não ousou se mover. Ela não ousou respirar. Ela simplesmente sentou ali esperando sua sentença. Demitida. Ou pior, ela havia se preparado para ambos. Você e a criança vão se mudar para cá. Solene tinha certeza de que havia entendido mal. O que você disse? Há um apartamento na ala leste da propriedade. Stellin respondeu, ainda sem se virar. 2 quartos, totalmente mobiliado. Vocês se mudarão esta tarde. Selene saltou de pé, seu coração batendo descontroladamente. Senhor, eu não entendo. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que você vai morar aqui. Stellin virou-se, seu rosto frio como pedra. Eu contratarei uma babá profissional para cuidar da criança enquanto você trabalha. Eu cobrirei todas as contas médicas dela. E você não terá que se preocupar mais com o aluguel. Selene sentiu a sala girar. Nada disso fazia sentido. Homens como Stellin Cross não ajudavam ninguém sem um motivo, sem um preço. Por quê? Ela perguntou, sua voz tremendo. Por que você está fazendo isso? Você não sabe nada sobre mim. Eu sou apenas uma faxineira. Eu não entendo por que você faria. Por causa da criança. Stellin a interrompeu, seu olhar caindo sobre Fern. Ela confia em mim. Ela não deveria confiar em mim. Ninguém deveria confiar em mim. Mas ela confia. Ele ficou em silêncio por um momento, seu polegar ainda roçando as costas da criança sem pensar. Eu não estou acostumado com essa sensação. Então Solene não sabia o que dizer. Ela ficou ali observando o homem mais poderoso de Chicago segurar sua filha com uma gentileza que ela nunca havia visto em ninguém, nem mesmo no próprio pai da criança. Mas eu não posso aceitar isso. Ela finalmente disse, eu não quero te dever nada. Eu não quero. Isso não é uma oferta. Stellin deu um passo em direção a ela e Selene teve que se forçar a não dar um passo para trás. Ele parou bem na frente dela, dominando-a por quase um pé, sua sombra caindo sobre ela como uma nuvem escura. Você não tem o direito de recusar. O sangue de Selene ferveu apesar do seu medo. Então o que eu sou? Ela exigiu, sua voz mais dura do que ela pretendia. Um peão em seu jogo? Algo que você pode comprar com dinheiro. Eu não sou. Você é uma mãe que está passando fome para que sua filha possa comer. Stellin a interrompeu, sua voz afiada com gelo. Você é uma mulher dormindo 3 horas por noite porque está trabalhando em 2 empregos. Você é alguém que estava disposta a ficar na minha frente, na frente da morte, porque não tinha outra escolha. Ele inclinou a cabeça, estudando-a de perto. Eu não estou te comprando. Eu estou te dando uma oportunidade. Se você a aceita ou não é sua escolha. Mas se você recusar por causa de orgulho tolo enquanto sua filha precisa de remédios, então você é pior do que os homens que eu matei. As palavras atingiram Selene como um tapa. Ela queria gritar com ele para dizer que não precisava da piedade de ninguém. Mas então Fern se moveu, soltando um pequeno e suave som em seu sono. E cada pedaço de orgulho dentro de Selene desmoronou. Ela olhou para sua filha, a criança frágil, pálida e magra. Sempre doente porque Solene não podia pagar os remédios certos.
A criança dormindo em um colchão fino em um apartamento frio porque Solene não podia pagar o aquecimento. A criança que merecia mais do que Solene podia dar. Tudo bem, Selene sussurrou, sua voz falhando. Eu ficarei por Fern. Apenas por Fern. Stelling assentiu, como se nunca tivesse duvidado do resultado. A senhora Thornbury a levará para o apartamento, ele disse. Seus pertences serão movidos em 2 horas. A nova babá começará amanhã. Ele olhou para Fern mais uma vez. E por um breve momento, Selene viu algo suave passar por aqueles olhos frios. E agora, ele disse, deixe a criança dormir. Ela parece gostar daqui. O apartamento não era um apartamento de forma alguma. Era um sonho que Selene ousou ter. A senhora Thornbury a conduziu pela porta de carvalho e Solene teve que se apoiar na parede para não desmaiar. A sala de estar era espaçosa com sofás de veludo creme, tapetes macios de pele e grandes janelas com vista para os jardins perfeitamente cuidados da propriedade. A cozinha aberta tinha uma geladeira cheia até a borda com comida, o tipo de comida que Solene não conseguia pagar há meses. Frutas frescas, leite integral, carne. Ela teve que desviar o rosto para que a senhora Thornbury não visse suas lágrimas. O quarto principal tinha uma cama de casal com lençóis brancos imaculados e um edredom de penas tão grosso que queria pular nele e chorar. Mas foi o segundo quarto que finalmente a quebrou. O quarto de Fern. As limpa-garganta paredes estavam pintadas de um verde menta pálido com borboletas e flores pintadas à mão, flutuando em torno da janela. Um berço branco com um colchão acolchoado e cobertores macios ficava no canto. Prateleiras transbordavam com bichos de pelúcia, blocos de empilhar coloridos e livros de pano para bebês. O guarda-roupa abriu para revelar fileiras de pequenas roupas, vestidos, macacões, meias, chapéus, tudo novinho em folha. Tudo exatamente do tamanho de Fern. Ela preparou tudo isso, a Sra. Thornbury disse, sua voz mais calorosa do que Selene jamais havia ouvido. Em 2 horas, Solene estava no meio da sala, lágrimas escorrendo livremente por suas bochechas. Ela pensou em seu antigo apartamento onde Fern dormia em um colchão fino no chão. Onde Solene cobria sua filha com 3 cobertores velhos, porque não podia pagar o aquecimento. Ela pensou nas noites em que ficava acordada, ouvindo sua filha choramingar de frio, sentindo-se a pior mãe do mundo. E agora isso, este quarto, este calor. Ela não sabia o que deveria sentir. Gratidão, medo, ambos. Uma batida na porta tirou Selene de seus pensamentos. Ela enxugou as lágrimas rapidamente e abriu. Uma mulher asiática estava do lado de fora. Ela parecia ter uns 40 anos, cabelo escuro preso cuidadosamente na nuca, seu rosto calmo, mas seus olhos afiados como navalhas. Ela usava uma roupa preta simples, mas a maneira como ela se portava, a maneira como observava, carregava algo em comum. Eu sou a senhorita Hayashi, ela disse, sua voz gentil, mas firme. Serei a babá de Fern a partir de amanhã. O Sr. Cross me pediu para vir me apresentar primeiro. Então Solene a convidou para entrar, ainda tentando ler esta mulher. A senhorita Hayashi entrou no apartamento com a vigilância de um gato, seus olhos varrendo cada canto como se procurasse por algo ou alguém. Você tem experiência com crianças? Solene perguntou. Eu tenho experiência com muitas coisas. A senhorita Hayashi respondeu, um leve sorriso tocando seus lábios. Você não precisa se preocupar. Fern estará segura comigo. A maneira como ela disse segura enviou um calafrio através de Solene, não de medo, mas da percepção de que a senhorita Hayashi não era apenas uma babá. Naquela noite, depois de alimentar Fern e colocá-la no novo berço, Selene deitou-se na cama, incapaz de dormir. Tudo ainda parecia irreal. Naquela manhã, ela havia sido uma faxineira à beira de perder o emprego. Naquela noite, ela estava deitada em lençóis com uma contagem de fios que ela nem ousava imaginar. Um leve limpa-a-garganta som a fez sentar-se bruscamente, passos do lado de fora da porta do apartamento. Selene escorregou silenciosamente da cama
e moveu-se em direção à porta. Ela não a abriu. Ela apenas olhou pelo olho mágico e seu coração parou. Stellan Cross estava do lado de fora de sua porta. Ele não bateu. Ele não fez nada. Ele simplesmente ficou ali na escuridão, olhando para a porta com uma expressão que ela não conseguia ler. Uma mão levantou como se fosse bater, então caiu, então levantou novamente. Ele, limpa a garganta, ficou assim por quase 5 minutos, antes de finalmente se virar e desaparecer no corredor sombrio. Selene recostou-se na porta, seu coração disparado. Ela não sabia o que este homem queria. Ela não sabia por que ele tinha ficado do lado de fora de sua porta no meio da noite. Mas ela sabia de uma coisa. Sua vida nunca mais seria a mesma. A primeira semana passou como um sonho estranho. Selene não tinha certeza se queria acordar. Seu trabalho mudou completamente. Não mais esfregar pisos ou limpar portas de vidro. Thornbury a designou uma pequena mesa na ala dos escritórios, onde ela organizava documentos, classificava correspondências e aprendia a funcionar dentro do intrincado mundo da propriedade Cross. O trabalho não era fisicamente exigente, mas exigia foco absoluto. Cada folha de papel podia guardar um segredo. Cada nome podia representar uma vida. Então Selene aprendeu a não fazer perguntas, a não olhar por muito tempo, a não ser curiosa sobre as reuniões que aconteciam atrás das portas fechadas de Stellan. Mas o que ela não conseguia parar de pensar não era o trabalho. Eram as noites. Exatamente às 7 horas todas as noites, nem mais cedo, nem mais tarde, havia uma batida na porta. E quando Selene abria, Stellan Cross estava lá. Ele nunca explicou. Ele nunca pediu permissão. Ele simplesmente entrava, ia direto para Fern e sentava-se ao lado dela. 15 minutos. Exatamente 15 minutos todas as noites. Na primeira noite, Selene ficou no canto, tensa e vigilante. Ela não sabia o que fazer. Ela não sabia o que dizer, mas Fern sabia. No momento em que a criança viu Stellan, seus olhos azuis se iluminaram. Ela engatinhou em direção a ele o mais rápido que suas pequenas pernas permitiam, braços estendidos para ser pega. E Stellan, o chefe da máfia mais frio de Chicago, abaixou-se e a pegou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fern envolveu os braços em seu pescoço, sua cabeça apoiada em seu ombro, fazendo pequenos sons felizes. Stellan não falava muito. Ocasionalmente, ele perguntava se ela estava comendo bem, se estava dormindo o suficiente. Perguntas curtas direcionadas a Solene, enquanto seus olhos nunca deixavam Fern. Então ele simplesmente sentava ali segurando a criança, deixando Fern brincar com sua gravata ou acariciar sua bochecha com sua pequena mão. Na terceira noite, Fern adormeceu no ombro de Stellan. Ele ficou imóvel por 20 minutos, sem ousar se mexer, sem ousar respirar muito fundo, com medo de acordá-la. Quando ele finalmente deitou Fern no berço, seus movimentos foram tão gentis. Selene não conseguia acreditar que aquelas eram as mesmas mãos que haviam tirado vidas. Rumores se espalharam pela propriedade como fogo. Solene os ouvia em conversas sussurradas na cozinha, em olhares atônitos quando ela passava. Ele visita a criança todas as noites. Um servo disse: "Eu não acredito. De quem é essa criança que ele se importa tanto, não é dele?" Outro respondeu: "Apenas o bebê da faxineira." Mas a criança se agarra a ele como se fosse o pai dela. A Sra. Thornbury foi a única que não se surpreendeu. Em 20 anos trabalhando para a família Cross, eu nunca o vi assim, ela disse a Selene no quinto dia, enquanto eles organizavam arquivos na sala de registros. Ele não gosta de crianças. Ele não gosta que ninguém se aproxime. Mas Fern, ela balançou a cabeça, sua expressão tanto intrigada quanto maravilhada. Aquela criança faz algo com ele. Eu não sei o quê, mas ele é diferente. Selene não sabia como responder. Ela também viu a mudança. Nas noites em que Stellan sentava com Fern, seu rosto suavizava.
Não muito, apenas um pouco. O suficiente para Solene vislumbrar o homem por trás do gelo. O suficiente para ela começar a se perguntar quem ele realmente era. Na sétima noite, enquanto Stellan se preparava para partir, Fern começou a chorar. Ela agarrou seu casaco, recusando-se a soltar, lágrimas escorrendo por suas bochechas gordinhas. Stellan ficou ali impotente, olhando para a criança que chorava com uma expressão que Solene nunca havia visto em seu rosto. Confusão, dor, como se os choros de Fern estivessem destruindo algo dentro dele. Eu voltarei, ele disse para a criança, sua voz mais áspera do que o normal. Amanhã, eu prometo. Fern não entendeu as palavras, mas ela entendeu o tom. Ela parou de chorar, soluçou uma ou duas vezes, então estendeu a mão para tocar sua bochecha. Stellan fechou os olhos por apenas um segundo, mas aquele segundo disse mais do que quaisquer palavras jamais poderiam. Quando ele partiu naquela noite, Selene ficou perto da janela observando sua figura desaparecer no corredor. Ela pensou sobre o que a Sra. Thornbury havia dito sobre a mudança, sobre o homem por trás do chefe da máfia. E pela primeira vez desde que veio para cá, ela sentiu algo além do medo, algo muito mais perigoso. Curiosidade. Na nona noite, o pesadelo de Selene tornou-se real. Ela acordou às 2h da manhã, com um choro fraco vindo do quarto ao lado. Não era o choro usual de Fern. Este era diferente. Choramingando de dor, Selene saltou da cama e correu para o quarto de sua filha e seu coração caiu no abismo. Fern jazia no berço, seu rosto avermelhado, seu cabelo encharcado de suor. Quando Selene tocou sua testa, ela quase gritou, quente, queimando de quente. Não, não, não. Selene sussurrou, suas mãos tremendo enquanto ela levantava a criança. Fern chorou fracamente, sua cabeça caindo contra o peito da mãe, seu pequeno corpo tremendo. Ela estava respirando rápida e superficialmente, cada respiração como uma lâmina cortando o coração de Solene. Ela já tinha visto isso antes na unidade de terapia intensiva quando Fern acabara de nascer. Quando os médicos corriam de um lado para o outro com preocupação, eles tentavam esconder. Sistema imunológico fraco. Eles a tinham avisado. Uma febre simples para uma criança normal podia ser uma sentença de morte para Fern. Selene abraçou sua filha mais forte, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela não tinha dinheiro para chamar uma ambulância. Ela não tinha seguro. Ela não tinha ninguém. Você vai ficar bem, ela sussurrou, sem saber se estava falando com Fern ou consigo mesma. Mamãe vai dar um jeito. Mamãe vai. A porta do quarto abriu-se. Limpa-la a garganta. Então Solene virou-se, seu coração disparado. Stellan Cross estava na porta, cabelo desarrumado, sua camisa amassada como se ele tivesse saído direto da cama. Seus olhos cinzentos varreram o quarto, pousaram em Fern, e algo perigoso inflamou dentro deles. O que aconteceu? Sua voz era afiada como uma lâmina. Ela está com febre. Solene disse, sua voz falhando. Uma febre alta. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho dinheiro para chamar um médico. Eu não. Stellan pegou seu telefone antes que ela pudesse terminar. Ele discou um número e disse apenas 4 palavras. Chegue aqui agora mesmo. Então ele desligou e se aproximou de Selene. Dê-me ela. Selene não hesitou. Ela colocou Fern em seus braços e imediatamente a criança parou de chorar. Ainda respirando rápido, ainda queimando de quente, mas não mais chorando, como se simplesmente estar nos braços de Stellan tornasse tudo suportável. O médico estará aqui em 15 minutos. Stellan disse, seus olhos nunca deixando Fern. Meu médico particular, o melhor de Chicago. Ela ficará bem. Ele disse isso como uma ordem, como se estivesse comandando o próprio universo a não fazer mal a esta criança. 12 minutos depois, um homem de meia-idade chegou carregando uma bolsa médica. Ele examinou Fern rápida e profissionalmente, prescreveu medicamentos, explicou como reduzir a febre, uma leve infecção respiratória. Ele disse, não é grave para uma criança normal,
Mas com o sistema imunológico dela, ela precisa de monitoramento rigoroso. Eu voltarei pela manhã. Quando o médico saiu, Selene soltou um fôlego trêmulo, mas Stellan não saiu. Ele sentou-se na cadeira ao lado do berço de Fern, a criança ainda em seus braços, e olhou para Selene. Vá dormir, ele disse. Eu a vigiarei. Selene balançou a cabeça. Eu não consigo dormir. Ela está doente. Eu tenho que. Você precisa descansar. Stellan a interrompeu, seu tom não permitindo discussão. Você está perto de desabar. Você não a ajudará se você também ficar doente. Então Solene queria protestar, mas ela sabia que ele estava certo. Ela estava exausta, aterrorizada. Ela não havia dormido direito em meses, em anos. E agora, observando Stellan sentado ali com Fern em seus braços, seu rosto focado e grave, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Segura, ela não saiu do quarto. Ela não podia. Mas ela sentou-se no chão, encostou as costas na parede e adormeceu enquanto Stellan vigiava sua filha. Quando ela acordou, a primeira luz da manhã escorregava pelas cortinas. Stellan ainda estava sentado na mesma posição. Ele não havia se movido. Durante toda a noite, Fern dormiu pacificamente contra seu peito. Sua respiração mais constante agora, a cor havia retornado às suas bochechas, e Stellan, olheiras sombreando seus olhos pela falta de sono, estava olhando para a criança com uma expressão que Solene não conseguia nomear. Terna, protetora, dolorosa, como se estivesse olhando para algo precioso que ele sabia que não merecia. Não desista, pequena, ele sussurrou, sem saber que Solene estava acordada. Você é mais forte do que pensa. Você tem que ser mais forte do que pensa. Sua voz falhou por um breve momento antes que ele se recompusesse. E Selene, sentada ali em silêncio, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela não estava mais chorando de medo. Ela estava chorando porque acabara de testemunhar algo que ninguém mais jamais poderia ter. O coração partido de Stellan Cross. Fern recuperou-se depois de 3 dias. 3 dias durante os quais Stellan veio não uma, mas 2 vezes ao dia, manhã e noite, para verificar a condição da criança. 3 dias durante os quais seu médico particular permaneceu de plantão, trazendo medicamentos caros que Solene sabia que nunca seria capaz de pagar. 3 dias durante os quais ela olhou para este homem com olhos inteiramente diferentes. No 4º dia, quando Fern pôde sorrir e brincar novamente, Stellan convocou Selene ao seu escritório. Ela ficou diante de sua mesa, com a coluna reta, forçando-se a parecer calma enquanto seu coração batia descontroladamente. Ela não sabia o que ele queria. Talvez ele estivesse cansado deste arranjo. Talvez ele a quisesse fora. Talvez você seja observadora, Stellan disse abruptamente, cortando seus pensamentos. Selene piscou. Senhor, ontem, quando o médico examinou Fern, você ficou no canto. Stellan levantou-se e caminhou em direção à janela, de costas para ela. O que você viu? Solene não entendeu a pergunta no início, mas ela repassou o momento em sua mente. O médico examinando Fern, ela observando e o que ela havia notado. Ele estava preocupado, ela disse lentamente. Não com Fern, com outra coisa. Ele ficava verificando seu relógio. Sua mão tremeu ligeiramente quando ele escreveu a receita. E quando ele saiu, ele olhou para o portão como se estivesse com medo de que alguém estivesse esperando do lado de fora. Stellan virou-se, seus olhos cinzentos afiados como facas. O que mais? Solene hesitou por um segundo. Seu telefone vibrou 3 vezes durante o exame. Ele não atendeu, mas após cada vibração, ele olhou para a porta. E da última vez que o vi engolir em seco, como se estivesse assustado. Silêncio. Stellan a estudou com uma expressão que ela não conseguia ler. Então ele assentiu, um leve sorriso roçando seus lábios. Aquele médico está com dívidas de jogo, ele disse. Agiotas estão o pressionando. Eu sabia na semana passada, mas você viu em 10 minutos. Selene não sabia como responder. Ela simplesmente ficou ali esperando. Você é inteligente, Stellan continuou, aproximando-se.
Você sobreviveu 2 anos com um agressor. Você criou uma criança sozinha, sem nada. Você ficou na minha frente quando todos nesta propriedade tremem. Ele parou na frente dela, perto o suficiente para ela ver as linhas nítidas de seu rosto, a cicatriz que ia da têmpora à mandíbula. Eu preciso de um assistente, ele disse. Não do tipo que apenas arquiva papéis. Alguém que possa ler pessoas, que possa sentir o perigo antes que aconteça, que possa pensar sob pressão. Solene sentiu-se tonta. Você quer que eu seja sua assistente? Eu vou te treinar, Stellin disse, seu tom não permitindo discussão. Você aprenderá a ler pessoas, detectar mentiras, analisar situações. Você sentará em reuniões e me dirá o que você vê. Seu salário será 5 vezes o que é agora. E Fern terá tudo o que ela precisa. Solene queria recusar. Ela queria dizer que não queria afundar mais fundo no mundo dele. Mas então ela pensou em Fern. Nas noites em que a criança estava doente, no futuro incerto esperando se Solene não tivesse nada em que se apoiar. E ela pensou em Stellin, o homem que ficou acordado a noite toda segurando sua filha. O homem que sussurrava para Fern como se a criança fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tudo bem, ela disse, sua voz mais firme do que ela esperava. Eu concordo. Stellin assentiu como se nunca tivesse duvidado da resposta. Começamos amanhã. E enquanto Selene saía do escritório, ela sabia que acabara de atravessar uma porta da qual nunca poderia voltar. 2 semanas se passaram em um turbilhão de lições e observações. Stellin ensinou Selene a ler a linguagem corporal, a captar os menores sinais de engano, a diferenciar o medo de alguém escondendo algo muito pior. Ele lhe mostrou gravações de reuniões passadas e pediu que ela analisasse cada pessoa na sala. Ela aprendeu rapidamente, mais rápido do que ele esperava. E na 3ª semana, ele decidiu testá-la no mundo real. A reunião aconteceu na sala de conferências principal da propriedade. 5 homens sentaram-se em torno de uma mesa de mogno preto polido. Um desenvolvedor imobiliário de Nova York, seus 2 advogados e 2 homens que Solene não reconheceu, mas instintivamente adivinhou que representavam algum tipo de organização. Ela sentou-se no canto, com um caderno na mão, apresentada como a nova secretária do Sr. Cross. Ninguém lhe deu atenção. Isso limpa a garganta era exatamente o que Stellin queria. Solene observou em silêncio enquanto o desenvolvedor imobiliário apresentava um projeto de moradias de luxo nos subúrbios de Chicago. Seu nome era Morrison, um homem de meia-idade em um terno caro com um sorriso que era muito largo. Ele falou sobre números, sobre lucros, sobre visão de longo prazo. Sua voz era suave como mel, mas Solene viu outras coisas. Morrison lambia os lábios toda vez que mencionava os números de investimento, um sinal de ansiedade. Seus olhos piscavam para a direita sempre que ele falava sobre os lucros projetados, um sinal de invenção em vez de recordação. E o mais revelador de tudo, sua mão direita ficava tocando sua gola, um gesto de autoconforto comum quando alguém está mentindo. Os 2 homens não identificados eram diferentes. Eles sentaram-se imóveis, olhos fixos em Stellin, completamente desinteressados na apresentação. Limpa a garganta. Eles não estavam ali por imóveis. Eles estavam ali para avaliar, para observar, e eram muito mais perigosos do que Morrison. A reunião terminou após 1 hora e 30 minutos. Stellin não tomou nenhuma decisão. Apenas disse que consideraria e entraria em contato. Quando todos saíram, ele fechou a porta da sala de conferências e virou-se para Selene. Continue. Selene respirou fundo. Morrison está mentindo. Ela começou, sua voz mais firme do que ela se sentia sobre os números de investimento e lucros projetados. Ele mostra ansiedade sempre que o dinheiro aparece. Eu acho que o projeto dele está com problemas financeiros. Ele provavelmente já perdeu investidores e está desesperado por novo capital. Stellin não disse nada, apenas a observou. Seus advogados sabem que ele está mentindo. Solene continuou.
Eles evitam o contato visual sempre que ele exagera os números, mas não intervêm porque são pagos para ficar em silêncio, não para dizer a verdade. E os outros dois? Stelling perguntou. Selene hesitou por um segundo. Eles não se importam com imóveis. Eles estavam lá para te avaliar. Eles te avaliaram durante toda a reunião, como você reagiu, como você falou, como você reteve decisões. Eu não sei quem eles são, mas são perigosos. Especialmente o homem com cabelo sal e pimenta. Ele te observava como se estivesse procurando uma fraqueza. Silêncio. Stelling a estudou com uma expressão ilegível. Então ele fez algo que quase fez Solene cair da cadeira. Ele sorriu. Não o sorriso frio ou zombeteiro que ela havia visto antes, mas um sorriso real, efêmero, mas poderoso o suficiente para transformar seu rosto cicatrizado. Morrison está à beira da falência. Ele disse que 2 grandes investidores se retiraram no mês passado. Ele está desesperado. E os outros 2 são representantes de uma família mafiosa de Detroit. Eles estão ponderando uma aliança ou uma guerra. Você leu tudo corretamente. Uma onda de alívio e orgulho varreu Selene. Mas ela a conteve. Eu aprendi com o melhor, ela respondeu, mantendo seu tom uniforme. Limpa na garganta. Stelling a olhou por um longo momento, seus olhos segurando algo que Solene não ousava nomear. Você é uma mãe solteira, ele disse lentamente. Você aprende a ler as pessoas porque a sobrevivência exigia isso. É por isso que você é boa. É por isso que eu te escolhi. E enquanto ele se afastava, Selene percebeu que seu coração batia mais rápido que o normal. Não de medo, mas de algo mais. Algo que ela sabia que não devia sentir. 1 mês se passou, e Selene havia se acostumado ao novo ritmo de sua vida. Às reuniões tensas, a ler pessoas e analisar situações, à presença de Stelling, ao modo como ele a olhava quando suas avaliações eram precisas, aos breves momentos em que seus olhos demoravam-se um no outro mais do que o necessário. Mas ela nunca se acostumou a isso. Naquela noite, Selene voltou para o apartamento mais tarde do que o normal. Uma reunião com um grupo de investimento de Los Angeles havia se arrastado até quase às 10h, e ela estava tão exausta que só queria desabar na cama. Mas quando ela abriu a porta do apartamento, ela ouviu um canto baixo, quente, flutuando do quarto de Fern. Solene congelou. Ela conhecia aquela voz. Ela a tinha ouvido dar ordens em reuniões, ouvido ficar fria ao enfrentar inimigos, ouvido suavizar ao falar com Fern. Mas ela nunca a tinha ouvido assim. Ela se moveu silenciosamente em direção ao quarto de sua filha, cada passo parecendo que ela estava andando no ar. A porta estava entreaberta, e pela estreita abertura, ela viu uma cena que fez seu coração parar. Stelling estava sentado na cadeira de balanço ao lado do berço de Fern, a criança aninhada com segurança em seus braços, o suave brilho amarelo da luz noturna os envolvendo como um véu fino, e ele estava cantando uma canção em italiano. Selene não entendeu as palavras, mas ela não precisava. A melodia lhe disse tudo. Era uma canção de ninar, triste e bonita e cheia de amor. A voz de Stelling não era perfeita, ligeiramente rouca nas notas mais altas, mas carregava algo que Solene nunca havia ouvido dele antes. Ternura, vulnerabilidade, anseio. Fern estava dormindo há algum tempo, sua respiração até seus lábios ligeiramente abertos, uma pequena mão apertando o dedo de Stelling. Mas ele não parou. Ele continuou cantando, olhos fechados, como se a canção não fosse apenas para a criança, mas para outra pessoa, alguém que se foi há muito tempo. Então Solene ficou ali, sem ousar se mover, sem ousar respirar. Lágrimas escorreram por suas bochechas antes mesmo que ela percebesse que estava chorando. Ela não estava chorando de tristeza. Ela estava chorando porque estava testemunhando algo sagrado, algo que talvez ninguém mais jamais tivesse visto. A verdadeira alma de Stelling Cross. A canção terminou em uma nota longa e baixa. Stelling abriu os olhos
E naquele momento, antes que ele pudesse reconstruir as paredes, Solene viu dor profunda e antiga e nunca curada. Então ele percebeu que ela estava ali. Seus olhos encontraram os dela através da estreita fresta da porta, e ambos congelaram. Solene pensou que ele estaria zangado, pensou que ele se levantaria e iria embora sem uma palavra, como ele sempre fazia quando alguém se aproximava demais. Mas ele não o fez. Ele apenas olhou para ela, seus olhos cinzentos suavizando na escuridão de uma maneira que ela nunca havia visto antes. Minha mãe costumava cantar esta canção. Ele disse, sua voz baixa e rouca todas as noites, até que ela não pudesse mais cantar. Selene empurrou a porta e entrou, suas pernas movendo-se como se tivessem vontade própria. Ela sentou-se no chão ao lado de sua cadeira, perto o suficiente para que pudesse tocá-lo se quisesse. Quando ela morreu? Ela perguntou suavemente. Quando eu tinha 12 anos, Sterling olhou para Fern, seus dedos inconscientemente acariciando o cabelo macio da criança. Meu pai a matou, a espancou até a morte bem na minha frente. O sangue de Selene gelou. Ela queria dizer algo, mas não havia palavras. Nenhuma palavra poderia aliviar uma dor como aquela. Eu tentei salvá-la. Sterling continuou, sua voz soando distante. Eu tinha 12 anos e tentei empurrá-lo para longe, mas eu não era forte o suficiente. Tudo o que eu pude fazer foi segurá-la enquanto ela morria. E esta canção foi a última coisa que ela já cantou para mim. As lágrimas de Solene caíram mais forte. Não tentou detê-las. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu sinto muito. Sterling olhou para ela e em seus olhos havia algo que ela não ousava nomear. Você não devia ter visto isso, ele disse. Ninguém devia. Por que não? Porque faz as pessoas pensarem que eu sou um homem bom, ele... Limpa da garganta, respondeu amargamente. Eu não sou um homem bom, Selene. Eu sou um monstro. Eu matei mais pessoas do que você pode imaginar. Solene olhou para ele, direto naqueles olhos sombrios, e disse o que ela sabia ser verdade. Fer não acha que você é um monstro. Ela olha para você como se você fosse o mundo inteiro dela. Crianças nunca estão erradas sobre coisas assim. Sterling não disse nada. Ele apenas a encarou por um longo momento que pareceu eterno. Então ele fez algo que fez o coração de Selene parar. Ele levantou a mão e enxugou as lágrimas de sua bochecha. Gentilmente, ternamente, como se ela fosse algo precioso. Você está chorando também, ele disse suavemente. Você é a primeira pessoa que chorou por mim em mais de 20 anos. E Selene, sentada ali no chão do quarto de sua filha, com os dedos de Sterling ainda repousando em sua bochecha, percebeu que o amava. Ela amava o monstro e não sabia o que fazer com aquela verdade. Eles sentaram-se em silêncio por um longo tempo depois daquele momento. Sterling retirou a mão, mas ele não se levantou, não saiu do jeito que Solene pensou que ele faria. Em vez disso, ele olhou para Fern, a criança ainda dormindo profundamente em seus braços, e começou a falar. Sua voz era baixa e distante, como se ele estivesse em outro lugar, em outro tempo. Eu tenho uma irmã, ele disse. O nome dela era Thistle. Solene não ousou se mover. Ela tinha medo de que se ela se mexesse, se respirasse muito alto, ele pararia. E ela sabia instintivamente que isso era algo que ele nunca havia contado a ninguém. Ela nasceu quando eu tinha 12 anos. Sterling continuou, seus olhos ainda fixos em Fern, no mesmo ano em que minha mãe morreu. Ela deu à luz Thistle apenas 3 meses antes de meu pai a matar. Eu acho que é por isso que ele fez isso. Ele estava com ciúmes. Ciúmes porque minha mãe nos amava mais do que amava ele. Ele fez uma pausa, sua mandíbula apertando. Solene podia ver os músculos em seu rosto se contraírem enquanto ele lutava para manter o controle. Depois que minha mãe morreu, eu criei Thistle, ele disse. Meu pai não se importava. Ele estava ocupado construindo seu império, ocupado matando pessoas e arruinando vidas. E eu tinha 12 anos, aprendendo a trocar fraldas, a misturar fórmula, a balançar um bebê para dormir.
Eu cantava a canção de minha mãe para ela todas as noites. Eu prometi que a protegeria, que não deixaria nada acontecer com ela. Sua voz falhou. Solene sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas novamente, mas ela não as enxugou. Ela apenas ficou ali ouvindo, testemunhando a dor que ele havia carregado por 20 anos. Thistle cresceu. Stellan continuou, um sorriso amargo cintilando em seus lábios. Ela tinha os olhos azuis de minha mãe. Ela sorria o tempo todo. Ela confiava em todos, mesmo nos que não devia. Ela era como Fern. Ele olhou para a criança em seus braços e Selene viu algo se quebrar em seus olhos. Tão parecida com ela que às vezes eu não conseguia respirar. O que aconteceu? Selene perguntou, sua voz não mais do que um sussurro. Stellan fechou os olhos. Quando Thistle tinha 5 anos, meu pai entrou em guerra com outra família mafiosa. Ele achava que era intocável. Ele estava errado. Eles atacaram à noite. Eu tinha 17 anos. Eu estava lá embaixo quando ouvi os tiros. Eu corri para o quarto de Thistle, mas ele parou. E quando ele abriu os olhos, eles estavam molhados. Selene nunca o tinha visto chorar. Ela não achava que ele pudesse. Eu cheguei tarde demais, ele disse, sua voz quebrando como vidro. Ela estava deitada em sua cama, sangue por toda parte. Seus olhos ainda estavam abertos. Ela estava olhando para a porta como se estivesse esperando que eu viesse salvá-la. Mas eu não o fiz. Eu prometi que a protegeria. E eu falhei. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Stellan, e ele não se deu ao trabalho de enxugá-las. Ele apenas ficou ali segurando Fern, chorando silenciosamente pela irmã que ele havia perdido 20 anos antes. Eu a segurei a noite toda, ele continuou, sua voz soando distante. Eu não conseguia soltar. Eu continuava pensando que se a segurasse com força suficiente, ela acordaria. Ela sorriria e diria meu nome como fazia todas as manhãs. Mas ela nunca o fez. E seu pai? Solene perguntou, embora já soubesse a resposta. Os olhos de Stellan escureceram, e pela primeira vez naquela noite, ela viu o homem que toda Chicago temia. Eu o matei, ele disse, sua voz fria como gelo. 2 anos depois daquela noite, eu tinha 19 anos. Eu passei 2 anos planejando, tornando-me forte o suficiente, impiedoso o suficiente. Então eu o esfaqueei com a mesma faca que ele usou para bater em minha mãe. Eu limpa a garganta, o observei morrer e eu não senti nada. Nenhum arrependimento, nenhum medo, nada. Ele virou-se para Solene, seus olhos congelados e ardentes. Aquele foi o dia em que me tornei um monstro. Aquele foi o dia em que morri com Thistle e me tornei o que você vê agora. Selene estendeu a mão e pegou a dele. Stellan olhou para os dedos dela como se não pudesse acreditar que ela ainda queria tocá-lo depois de tudo o que ele acabara de dizer. Você não é um monstro, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Você era uma criança de 12 anos criando sua irmã sozinha. Você era um irmão que perdeu sua irmã tentando protegê-la. Você era um filho que se vingou por sua mãe e irmã. Isso não é um monstro. Isso é um sobrevivente. Stellan olhou para ela por um longo momento, e Selene viu algo mudar em seus olhos. Não muito. Apenas um fino raio de luz cortando a escuridão. Fern me olha como se eu fosse um homem bom, ele disse, sua voz como uma confissão. Ela me olha do jeito que Thistle costumava, e eu não sei o que fazer com isso. Selene apertou o aperto em sua mão. Você continua sendo o homem que Fern vê, ela disse. Isso é tudo o que você tem que fazer. E naquele quarto cheio de sombra e luz amarela suave, com Fern dormindo pacificamente entre eles, Selene viu algo que talvez ninguém mais jamais tivesse visto. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Stellan Cross. E ela sabia que não importa quem ele fosse, não importa o que ele tivesse feito, ela nunca seria capaz de abandoná-lo. Tudo mudou em uma segunda-feira de manhã, 2 semanas depois da noite em que Stellan contou a Selene sobre Thistle. Ela estava sentada no escritório revisando documentos da reunião anterior,
quando a porta se abriu e Keir entrou. O guarda mais confiável de Stellin parecia ter acabado de correr uma maratona, suor escorrendo pela testa, olhos tensos, mandíbula firmemente cerrada. O chefe precisa de você agora mesmo, Keir disse, sua voz urgente. Selene não fez perguntas. Ela se levantou e o seguiu até o escritório de Stellin. Quando ela entrou, ela viu Stellin de pé atrás de sua mesa, cercado por 5 homens que ela reconheceu como seus guardas de mais alta patente. O ar na sala era tão pesado que parecia que podia ser cortado com uma faca. Harlan Mercer, Stellin disse, seus olhos fixando-se nos dela. O nome caiu na sala como uma bomba. Solene tinha ouvido falar de Harlan Mercer. Todos no submundo de Chicago o conheciam, o chefe da máfia do South Side, inimigo jurado de Stellin. Seu pai tinha sido aliado do pai de Stellin antes de Stellin matar seu próprio pai e assumir o império. Harlan havia jurado vingança. Por 20 anos, ele esperou em silêncio, construindo seu poder calmamente. E agora ele está se mobilizando. Keir disse, dando um passo à frente. Nossas fontes dizem que ele contatou pelo menos 3 outras famílias mafiosas em todo o Centro-Oeste. Detroit, Milwaukee, Indianápolis. Todos eles estão considerando uma aliança com ele. Para fazer o quê? Solene perguntou, embora já soubesse. Para me matar, Stellin respondeu, sua voz fria como aço. Harlan não quer meu território. Ele me quer morto. Ele quer apagar tudo conectado a mim desta terra. Então Solene sentiu o sangue em suas veias gelar. Tudo conectado a ele, incluindo ela, incluindo Fern, aumentaremos a segurança. Stellin continuou, virando-se para seus guardas. Dobre o perímetro. Ninguém entra ou sai sem minha aprovação. E o apartamento de Selene e Fern. Eu quero guardas nele 24 horas por dia. Os guardas assentiram e saíram para cumprir as ordens. Quando apenas os 2 permaneceram, Selene se aproximou de Stellin. Eu devia ir embora, ela disse, sua voz mais firme do que ela se sentia. Se Harlan está atacando pessoas ao seu redor, então Fern e eu não devíamos estar aqui. Nós só te tornamos mais vulnerável. Nós somos sua fraqueza. Não, Stellin disse imediatamente, sua voz afiada como uma lâmina. Você não vai a lugar nenhum. Stellin, não é hora de discutir. Ele se aproximou, perto o suficiente para ela ver cada linha da cicatriz em seu rosto. Perto o suficiente para sentir o calor irradiando de seu corpo. Onde você acha que estaria mais segura? Ele perguntou. Lá fora sozinha com uma criança de 11 meses. Ou aqui dentro da propriedade mais fortemente guardada de Chicago com um exército inteiro pronto para morrer por você. Selene queria argumentar, queria dizer que havia sobrevivido sozinha por anos, mas ela sabia que ele estava certo. Ela não podia proteger Fern de homens como Harlan Mercer. Ela não podia nem se proteger. Por quê? Ela perguntou, sua voz enfraquecendo. Por que você se importa tanto conosco? Não somos nada. Eu sou apenas uma faxineira que você pegou. Por que você? Porque ela me olha como se eu fosse um homem bom. Stellin a interrompeu. E pela primeira vez, Selene ouviu algo além de autoridade fria em sua voz. Porque você foi a primeira pessoa a chorar por mim em 20 anos. Porque quando estou com você e aquela criança, sinto que talvez, apenas talvez, eu não seja inteiramente um monstro. Ele levantou a mão e tocou sua bochecha gentil da mesma forma que ele tinha sido naquela noite. No quarto de Fern. Você não vai embora, ele disse, sua voz tanto uma ordem quanto um apelo. Você fica aqui comigo. Deixe-me proteger você e a criança. Selene olhou naqueles olhos cinzentos ardentes e sabia que não podia recusar. Não porque estivesse com medo, mas porque não queria. Tudo bem, ela sussurrou. Nós vamos ficar. E quando Stellin a puxou para seus braços, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, Solene sabia que não importa o que viesse a seguir, ela nunca se arrependeria desta decisão. 3 dias depois, eles encontraram a toupeira.
Kier descobriu a irregularidade enquanto revisava chamadas de entrada e saída dentro da propriedade. Um número desconhecido continuava aparecendo nos registros ligados a Corbin. Limpa a garganta dos guardas que havia servido Stelling por 8 anos. Mensagens criptografadas, chamadas feitas em horários estranhos, dinheiro transferido para uma conta offshore escondida. A evidência era clara como o dia. Solene não foi permitida em nenhum lugar perto do porão onde Corbin estava sendo mantido. Stelling a proibiu de se aproximar, mas ela ouviu o suficiente da Sra. Thornbury, que havia estado tremendo a manhã toda depois de passar acidentalmente pela porta do porão. Os gritos, ela sussurrou, seu rosto sem cor. Eu nunca ouvi gritos assim. Então Solene não perguntou mais. Ela não queria saber. Mas quando Stelling retornou ao escritório naquela tarde, ela viu sangue em sua manga. Sangue que ele não se deu ao trabalho de limpar. Ele ficou perto da janela de costas para ela em silêncio por 10 minutos antes de falar. Ele confessou. Stelling disse, sua voz baixa e exausta. 3 meses. Ele estava vendendo informações para Harlon por 3 meses. Selene engoliu em seco. O que ele lhe disse? Tudo. Stelling virou-se e Selene viu escuridão em seus olhos mais profunda do que nunca. Minha agenda, minhas reuniões, planos de negócios. E ele parou, sua mandíbula apertando. E você e a criança. O coração de Selene sentiu como se estivesse sendo esmagado. Harlon sabe sobre nós. Ele sabe tudo. Stelling caminhou em direção a ela, cada passo pesado, como se estivesse carregando o peso do mundo. Ele sabe que você mora aqui. Ele sabe que Fern é minha fraqueza. Ele sabe que eu faria qualquer coisa para proteger vocês dois, e ele usará isso contra mim. O medo surgiu no peito de Solene. Não medo por si mesma, medo por Fern. Sua filha tinha apenas 11 meses de idade. Ela não sabia nada do submundo, das guerras da máfia, de homens dispostos a matar uma criança por vingança. O que aconteceu com Corbin? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Stelling olhou para ela, e não havia um traço de arrependimento em seus olhos. Ele não é mais uma preocupação. Então Solene assentiu. Ela não estava tão horrorizada quanto pensava que estaria. Talvez porque ela soubesse quem Stelling era desde o início. Talvez porque ela entendesse que neste mundo, a traição era paga com sangue. Ou talvez porque quando ela pensou em alguém vendendo informações sobre sua filha para um inimigo, ela não sentiu nenhuma misericórdia pelo traidor. Eu protegerei vocês dois, Stelling disse pegando sua mão. Eu prometo, mesmo que me custe a vida, eu não deixarei Harlon tocar em você ou na criança. Então Solene olhou em seus olhos e viu a ardente resolução ali. Ela sabia que ele falava sério. Ela sabia que ele cumpriria aquela promessa. E isso a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa, porque ela não queria que ele morresse. Ela não queria perdê-lo. Limpa-lhe a garganta. Não agora. Não quando ela acabara de encontrá-lo. Não morra por nós, ela disse, sua voz falhando. Viva. Viva por Fern. Viva por mim. Stelling olhou para ela por um longo momento e ela viu algo suave passar por aqueles olhos cinzentos de aço. Ele não falou. Ele apenas a puxou para seus braços, segurando-a apertado como se pudesse ser a última vez. E Selene, ali de pé no abraço de um homem que havia matado com as próprias mãos, percebeu que não tinha mais medo dele. Ela só tinha medo de perdê-lo. Uma semana depois de Corbin, Stelling teve que viajar para se encontrar com os chefes da máfia em Milwaukee para negociar. Uma reunião destinada a impedir uma aliança entre eles e Harlon Mercer. Selene queria ir com ele, mas ele recusou. Era muito perigoso. Ele disse, você fica aqui com Fern. Eu voltarei antes da meia-noite. Ela não discutiu, mas também não dormiu. Ela sentou-se na sala de estar do apartamento, olhos fixos na porta, contando cada minuto que passava. 10, 11, 11. Nenhuma notícia, seu telefone estava apertado em sua mão, a tela ainda escura quando a porta do apartamento finalmente se abriu perto da meia-noite. Selene saltou de pé.
Stellin entrou e seu coração caiu no estômago. Sangue em sua camisa, na manga de seu casaco, em seu pescoço, e um longo corte corria ao longo de seu braço esquerdo, sangue vazando pelo tecido rasgado. Solene correu até ele. Você está ferido. Você precisa ir para o hospital. Você precisa. É apenas um arranhão. Stellin a interrompeu, sua voz cansada. A negociação não saiu como planejado. Um de seus guardas decidiu provar sua lealdade puxando uma faca. Ele não está vivo para se arrepender. Então Solene não se importou com o homem morto. Ela se importou com o homem parado na frente dela, sangrando, fingindo que estava tudo bem. Sente-se, ela ordenou, sua voz mais firme do que ela pretendia. Agora Stellin ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso que ela ousasse lhe dar uma ordem. Mas ele não argumentou. Ele sentou no sofá, olhando para ela com olhos pesados de exaustão e algo mais que ela não ousava nomear. Solene pegou o kit de primeiros socorros do banheiro e voltou. Ela sentou-se ao lado dele, removendo cuidadosamente seu casaco e rasgando a manga de sua camisa para examinar a ferida. O corte tinha cerca de 15 centímetros de comprimento. Não muito profundo, mas precisava de cuidados. Ela trabalhou em silêncio, limpando o sangue, desinfetando, enfaixando. Suas mãos não tremeram, embora seu coração estivesse batendo forte. Ela havia aprendido essas coisas na faculdade de medicina antes que sua vida desmoronasse. Ela nunca pensou que as usaria, especialmente não em um chefe da máfia. Você é teimosa, Stellin disse de repente, quebrando o silêncio. Solene olhou para cima, seus olhos encontrando os dele. Ele a observava com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Suave, gentil, como se ela fosse algo precioso. Eu aprendi com o melhor, ela respondeu, tentando manter sua voz firme, enquanto seu coração batia forte em seu peito. Stellin não sorriu. Ele apenas continuou olhando para ela, olhos cinzentos vasculhando seu rosto. Você estava preocupada comigo, ele disse. Não uma pergunta, uma afirmação. Selene parou o que estava fazendo e olhou para ele. Claro que eu estava preocupada, ela disse, sua voz suavizando. Você pensou que eu não estaria quando você entrou em um covil de lobos sozinho? Por quê? Porque eu me importo com você, Selene disse. E pela primeira vez, ela não tentou esconder. Porque Fern precisa de você, porque eu preciso de você, porque se algo acontecesse com você, eu não sei o que eu faria. Silêncio. Stellin a estudou por um longo momento, tempo suficiente para suas bochechas esquentarem. Tempo suficiente para o arrependimento começar a rastejar. Então ele levantou a mão, a ilesa, e tocou sua bochecha, gentil da mesma forma que ele tinha sido naquela primeira noite no quarto de Fern. Eu não devia fazer isso, ele sussurrou, e Solene podia sentir sua respiração quente contra seus lábios. Você merece coisa melhor do que um homem como eu. Eu não me importo com o que eu mereço, Selene respondeu, sua voz tremendo. Deixe-me decidir. E então ele a beijou suavemente, cuidadosamente, como se ela pudesse quebrar se ele não fosse gentil. Seus lábios eram quentes contra os dela, e Solene sentiu o mundo se dissolver ao redor deles. Havia apenas ele e ela no apartamento banhado em luz dourada, com o cheiro de sangue e antisséptico ainda pairando no ar. Quando ele se afastou, sua testa repousava contra a dela, olhos cinzentos olhando nos dela com algo que ela finalmente ousou nomear. Amor, eu vou te proteger, ele sussurrou, com a minha vida. E Solene, seu coração explodindo em seu peito, o puxou para baixo e o beijou novamente. Desta vez não gentilmente, desta vez cheia de anseio e desespero e tudo o que ela havia contido por tanto tempo. Ela não precisava que ele morresse por ela. Ela precisava que ele vivesse. Para viver, para abraçá-la assim. Para viver, para beijá-la assim. Para viver, para olhá-la como se ela fosse todo o seu mundo. Tudo aconteceu em uma terça-feira à noite. 3 dias depois do primeiro beijo deles.
Selene estava sentada no escritório de Stelling, revisando contratos que ele precisava que ela analisasse. Fern estava dormindo no apartamento com a senhorita Hayashi de guarda. Stelling estava sentado atrás de sua mesa, olhos cinzentos focados na tela do laptop, mas de vez em quando ele a olhava. Breves olhares, sorrisos finos que cintilavam e desapareciam. Pequenos momentos que só os dois entendiam. Os últimos 3 dias pareceram um sonho. Stelling ainda era Stelling, frio e implacável para o mundo exterior. Mas com ela, ele era diferente. Um roçar de dedos ao passar no corredor. Um beijo roubado em um corredor vazio. Um olhar cheio de ternura quando ele pensava que ela não estava prestando atenção. Selene não sabia o que eles estavam fazendo. Ela não sabia para onde isso estava indo. Mas ela via que não queria que terminasse. Ela estava feliz. Pela primeira vez em muitos anos, ela estava verdadeiramente feliz. E foi então que o mundo explodiu. O som veio primeiro. Um assobio agudo rasgando o ar como a própria morte respirando. Então a parede de vidro do chão ao teto do escritório quebrou. O vidro espalhou-se para dentro como granizo. Selene gritou, instintivamente, jogando os braços para proteger o rosto. Ela não conseguiu a tempo. Stelling saltou sobre a mesa, seu corpo colidindo com o dela, empurrando-a para o chão e cobrindo-a com o seu próprio. Vidro cortou suas costas. Ela ouviu o tecido rasgar, sentiu seu corpo tensionar-se com a dor. Mas ele não se moveu. Ele apenas a apertou mais, abaixando a cabeça, sua boca perto do ouvido dela. Fique quieta, ele sibilou entre os dentes cerrados. Não se mova. Tiros irromperam. Não um único tiro. Dezenas de fora, do pátio abaixo, de todas as direções. Gritos, passos correndo, motores rugindo. A propriedade estava sob ataque. Stelling pegou seu telefone e discou sem olhar. Hayashi. Sua voz ainda estava fria, apesar do sangue escorrendo por suas costas. Trave o quarto seguro agora. Proteja a criança com sua vida. Ele encerrou a chamada e olhou para Solene, olhos cinzentos ardendo na escuridão. Escute-me, ele disse baixo e urgente. Você vai rastejar até aquela porta. Você vai correr de volta para o apartamento. Você vai para o quarto seguro com Fern. O código é 0815. Você se lembra? Então Solene assentiu, seu coração batendo forte no peito. Mas e você? Eu cuido disso, Stelling respondeu. E quando ele levantou a cabeça, ela viu a arma aparecer em sua mão como que por magia. Vá agora. Eu não posso te deixar aqui sozinha. Selene disse, sua voz tremendo. Eu não posso. Você pode. Stelling a interrompeu, seus olhos fixando-se nos dela. Você vai por Fern. Ela precisa de você. Ela não pode perder a mãe. Fern. O nome de sua filha cortou o nevoeiro de pânico na mente de Solene. O bebê estava no apartamento. Ela estava lá assustada. Ela precisava da mãe. Vá, Stelling disse novamente e desta vez sua voz suavizou, gentil do jeito que era quando ele falava com Fern. Eu te encontrarei mais tarde. Eu prometo. Selene queria dizer algo. Queria dizer a ele que o amava, que ele tinha que viver, que ela não podia perdê-lo. Mas não havia tempo. Os tiros estavam mais próximos agora. Os gritos estavam se espalhando pela propriedade. E Stelling já estava de pé, suas costas manchadas de sangue, a arma em sua mão, movendo-se em direção à janela estilhaçada. Ela ouviu sua voz ecoar na escuridão, fria e letal, despojada de todo vestígio do homem que a havia beijado 3 noites antes. Você acaba de cometer o último erro de suas vidas. Então os tiros trovejaram e Selene rastejou até a porta, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, seu coração partido enquanto ela o deixava para trás. Ela correu pelos corredores, cacos de vidro cortando seus pés, sangue marcando o chão de mármore. Ela não se importava. Ela pensou apenas em Fern, em Stelling, em sua promessa. Eu te encontrarei mais tarde. Ele tinha que cumprir. Ele tinha que viver.
porque se ele morresse, ela não sabia como ela continuaria vivendo. Solene correu como nunca havia corrido antes em sua vida. O corredor se estendia infinitamente, luzes piscando enquanto o sistema de energia falhava sob o ataque. Tiros ecoavam de todas as direções, gritos cortando o ar, vidro estilhaçando, carne batendo em carne. A propriedade havia se tornado um campo de batalha. Ela virou para o corredor que levava à ala leste, onde seu apartamento e Fern estavam esperando. 50 pita, 40, 30. Então ela parou como se tivesse atingido uma parede invisível. 2 homens bloqueavam o corredor à frente, vestidos de preto, rostos escondidos por máscaras, armas em suas mãos, e eles estavam olhando diretamente para ela. Ali está ela. Um deles disse, sua voz grossa de satisfação. O prêmio que o chefe quer. O sangue de Solene gelou em suas veias. Ela deu um passo para trás uma vez, 2 vezes, mas não havia para onde correr. Atrás dela estava o corredor longo e vazio. Na frente dela estavam 2 assassinos que Harlan Mercer havia enviado. Ela estava presa. Pegue-a, o segundo homem ordenou. Viva, o chefe a quer respirando. Eles avançaram, e Selene sabia que tinha que fazer alguma coisa. Ela não podia deixá-los levá-la. Não podia deixá-los usá-la como alavanca contra Stelling. Não podia deixar Fern perder a mãe. Seus olhos voaram ao redor, desesperados por qualquer coisa que ela pudesse usar. Um vaso, uma moldura, qualquer coisa. Mas antes que ela pudesse se mover, uma forma escura explodiu por trás dela. Stelling, limpa-lhe a garganta. Ele se moveu como um fantasma, rápido e letal. Antes que os 2 homens pudessem reagir, ele estava entre eles. Um soco na garganta do primeiro homem. O homem se dobrou, sufocando, sua arma caindo no chão. O segundo disparou um tiro, mas Stelling se torceu, a bala raspando seu ombro. Então ele agarrou o braço do atirador e o torceu com força. O osso estalou com um estalo seco. Um grito irrompeu e então silêncio enquanto Stelling os finalizou ambos com a própria arma deles. 2 tiros, 2 corpos caindo no chão. Tudo aconteceu em menos de 10 segundos. Selene ficou ali tremendo, incapaz de processar o que acabara de ver. Ela sempre soube que Stelling era perigoso. Ela sempre soube que ele era um assassino, mas vê-lo com os próprios olhos era algo completamente diferente. Ele era brutal. Ele era impiedoso. Ele era a morte vestindo a pele de um homem. E ele acabara de matar 2 pessoas para protegê-la. Vá, Stelling disse, sua voz firme. Ele agarrou a mão dela e a arrastou para uma corrida. Sangue escorria de seu ombro, de suas costas, mas ele não diminuiu a velocidade. Eles correram pelos corredores, passando por corpos espalhados pelo chão, por poças de sangue ainda quentes no mármore. Selene não olhou. Ela fixou seus olhos nas costas de Stelling, na mão que agarrava a dela, e ela correu. Quando eles chegaram ao apartamento, a porta já estava aberta. A senhorita Hayashi estava lá dentro, uma arma em cada mão, seu rosto estranhamente calmo. Onde está Fern? Stelling exigiu. Quarto seguro, Hayashi respondeu. Ela está dormindo. Eu dei a ela um sedativo leve. Stelling empurrou Solene em direção à porta de aço na parte de trás do apartamento. O código ele a lembrou com dedos trêmulos. Solene digitou os 4 números, 0815. A porta abriu com um clique pesado. Lá dentro, Fern deitava-se em uma pequena cama, olhos fechados, respirando lenta e uniformemente. Ela não tinha ideia do pesadelo que se desenrolava lá fora. Nenhuma ideia sobre sangue e morte e violência. Solene correu até ela, agarrando sua filha enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Fern dormia, imóvel. Lá dentro, Stelling disse a Hayashi. Proteja-os, e você? Hayashi perguntou. Eu tenho trabalho a fazer. Stelling virou-se para Solene. E por um breve momento, o gelo em seu rosto se desfez. Tudo o que restou foi o homem que cantara para Fern dormir, que a beijara sob a quente luz amarela,
que a olhara como se ela fosse todo o seu mundo. Eu voltarei, ele disse, eu prometo. Então a porta de aço se fechou e Solene só pôde sentar-se ali segurando sua filha, ouvindo os tiros lá fora e orar. Por favor, deixe-o viver. Ela sussurrou no cabelo macio de Fern. Por favor, deixe-o voltar para nós. 20 minutos se passaram como 20 anos. Cada tiro era uma faca no coração de Solene. Cada grito uma maldição. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo além da porta de aço. Nenhuma ideia se Stelling estava vivo ou morto. Nenhuma ideia se o quarto aguentaria. Tudo o que ela podia fazer era orar e esperar. O silêncio veio de repente. 1 minuto atrás havia tiros, gritos, caos, e agora não havia nada. Apenas um silêncio pesado pressionando o peito de Solene como chumbo. Ela sentou-se no canto do quarto seguro, Fern ainda em seus braços, seus olhos fixos na porta de aço. A senhora Hayashi estava de pé na frente dela, a arma ainda na mão, sua postura pronta, alerta. Ninguém falou, ninguém ousou respirar muito alto. Então vieram passos, lentos, pesados, se aproximando. Solene apertou o abraço em Fern, seu coração batendo descontroladamente. Ela não sabia quem estava vindo. Ela não sabia se era Stelling ou um de seus inimigos. Ela não sabia se a porta se abriria para salvá-la ou para matá-la. 3 batidas ecoaram contra o aço. Então uma voz, baixa, rouca, exausta, mas viva. Abra a porta. Sou eu. Então Solene desabou antes mesmo de perceber que estava chorando. Ela colocou Fern gentilmente na cama e correu para a frente, seus dedos tremendo enquanto ela digitava o código. A porta abriu-se e Stelling estava lá. Ele parecia ter saído do inferno. Sangue o cobria, sua camisa, seu rosto, suas mãos, seu cabelo. Um corte profundo em sua testa sangrava em seu olho. Seu ombro estava rasgado. Limpa a garganta. Carne crua visível sob o tecido desfiado. Seu terno caro foi reduzido a retalhos arruinados. Mas ele estava de pé. Ele estava respirando. Ele estava vivo. Stelling. Solene se jogou em seus braços, sem se importar com o sangue, sem se importar com nada, exceto que ele estava ali, que ele estava vivo, que ele havia voltado como prometido. Stelling a abraçou tão apertado que ela mal conseguia respirar. Seu corpo estava tremendo, não de frio, não de perda de sangue, mas de algo mais, algo que ela nunca havia visto nele antes. Eu sinto muito, ele sussurrou em seu cabelo, sua voz falhando. Eu sinto muito. Meu mundo, meu perigo. É tudo minha culpa. Você não devia ter passado por isso. Fern não devia ter. Selene pressionou os dedos nos lábios dele. Estamos bem. Você nos protegeu. Você nos salvou. Eu te coloquei em perigo. Não. Harlan Mercer nos colocou em perigo. E eu estou supondo que ele não é mais um problema. Os olhos de Stelling escureceram por um breve momento. Não, ele não é mais um problema. Então seu olhar suavizou enquanto ele olhava para a pequena cama no quarto. Fern estava acordada. Ela sentou-se, olhos azuis arregalados, olhando para o homem coberto de sangue parado na porta. Solene temia que Fern ficasse assustada, que ela chorasse ao vê-lo assim. Sangue, feridas, a sombra da morte agarrando-se a ele. Mas Fern não chorou. Ela engatinhou da cama e cambaleou em direção a Stelling, braços estendidos para ser pega. Stelling se curvou e a levantou apesar do braço sangrando, apesar da exaustão pesando em seu corpo. Fern envolveu seus braços em seu pescoço como sempre, sua bochecha pressionada em seu ombro. Então ela se afastou, olhando para o corte em sua testa, seu pequeno rosto franzindo com preocupação. E então ela falou. Dodói. Uma palavra. Clara. Perfeita. A primeira palavra de Fern. Solene congelou. A senhorita Hayashi congelou. O mundo parecia parar de girar. Fern tocou a ferida na testa de Stelling. Gentil, cuidadosa, como se tivesse medo de machucá-lo. Dodói, ela disse novamente.
sua voz cheia de preocupação. Dói? Sterling olhou para a criança em seus braços, e Solene viu algo que ela nunca pensou que veria. Lágrimas escorrendo pelo rosto de Sterling Cross. O homem que havia matado mais pessoas do que ela podia imaginar naquela noite estava chorando porque um bebê de 11 meses havia falado sua primeira palavra. A primeira palavra dela. Ela disse, ele sussurrou, sua voz falhando. A primeira palavra dela é Dodói. Dodói. Fern repetiu, dando tapinhas em sua bochecha como se tentasse confortá-lo. Dodói. Sterling a apertou perto, seus olhos apertando-se enquanto as lágrimas continuavam caindo. Ele não as escondeu. Limpa-lhe a garganta. Ele não tentou ser forte. Ele apenas ficou ali, ensanguentado e quebrado, segurando uma criança que não era sua por sangue, mas que o amava incondicionalmente. E ele chorou. Eu estou bem, pequena. Ele sussurrou. Eu estou bem. Solene se aproximou e envolveu seus braços em torno de ambos. E eles ficaram ali juntos no quarto seguro de aço com o cheiro de sangue e pólvora pesado no ar, com um uivo distante de sirenes começando lá fora. Uma família quebrada e ensanguentada e imperfeita. Mais uma família. Fiquem comigo, Sterling disse, sua voz como um apelo. Ambos, fiquem comigo. Deixem-me protegê-los. Deixem-me amá-los. Deixem-me ser algo além de um monstro. Selene levantou o rosto para o dele, olhando em olhos cheios de lágrimas e dor e esperança frágil. Você já é, ela disse. Você tem sido por muito tempo. Você apenas não viu. Fern apertou os braços em torno de ambos os pescoços deles, como se nunca quisesse soltar. Dodói, ela disse novamente, então de repente sorriu. Tudo melhor. E embora Selene não soubesse onde Fern havia aprendido isso, não soubesse como ela entendeu, ela sabia que Fern estava falando com Sterling. Dói, mas ficará tudo bem. Tudo ficará bem. 6 meses depois, o verão em Chicago brilhava com luz dourada do sol e uma brisa suave. Os jardins da propriedade Cross estavam cheios de rosas e lavanda, sua fragrância suave flutuando no ar. Solene estava na varanda, olhando para uma cena que ela nunca ousara acreditar que poderia pertencer a ela apenas 6 meses antes. Ela está correndo, ela chamou, um sorriso brilhante espalhando-se por seu rosto. Fern, de 17 meses, estava cambaleando pelo exuberante gramado verde. Suas pequenas pernas bambeavam, mas permaneciam determinadas. 2 pequenas tranças balançavam a cada passo. Sua risada clara soava como sinos de vento. Ela não era mais frágil e pálida como antes. Suas bochechas estavam rosadas. Seus olhos brilhavam com vida. Sua saúde havia melhorado muito graças aos cuidados adequados. Eu te peguei agora. Sterling apareceu por trás de uma roseira, curvando-se para pegar Fern em seus braços. Ele a girou no ar e Fern explodiu em uma risada deliciosa. O som mais feliz que Solene já havia ouvido. Hoje, Sterling vestia jeans e uma camisa branca simples. Longe dos ternos caros que ele usava em reuniões, a cicatriz em seu rosto ainda estava lá. A ferida em sua testa havia se tornado uma cicatriz fresca, mas seus olhos eram diferentes, não mais frios como gelo, não mais vazios como um abismo. Havia luz neles, havia vida, havia amor. Papai! Fern gritou, batendo as mãos nas bochechas de Sterling. Papai! 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 Sterling congelou. Embora ele tivesse ouvido a palavra muitas vezes no último mês, desde que Fern começou a chamá-lo assim, ele nunca se acostumava. Toda vez, seus olhos brilhavam. Toda vez ele a abraçava um pouco mais forte. Ela me chama de pai, ele disse a Solene enquanto ela se aproximava deles. Ela me chama de pai porque você é o pai dela. Solene respondeu, envolvendo os braços em torno de ambos. Em todos os sentidos que realmente importam. Sterling olhou para ela e em seu olhar estava tudo o que ele não disse em voz alta. Gratidão, amor, devoção
e uma promessa silenciosa de que ele os protegeria até seu último suspiro. Ele ainda era Stelling Cross, ainda o fantasma que governava o submundo de Chicago, ainda perigoso, ainda implacável com seus inimigos. Mas para as duas mulheres em seus braços, ele era outra pessoa, um pai, um amante, um homem aprendendo a viver novamente após 20 anos de apenas existir. Fern bateu as mãos em Stelling e Selene, sorrindo amplamente. Papai, mamãe, amor. 3 palavras simples. No entanto, elas continham um mundo inteiro. Eles riram, todos os 3, ali de pé no jardim ensolarado, abraçando-se, rindo. Uma família construída não por sangue, mas por escolha, por amor, pela crença de que todos merecem ser salvos. Às vezes, a luz vem dos lugares mais escuros. Às vezes, a salvação vem das pequenas mãos de uma criança. E às vezes, monstros não precisam ser destruídos, eles só precisam ser amados. A história de hoje chegou ao fim, mas sua mensagem permanece. Na vida, às vezes, as pessoas que parecem mais perigosas são as que mais precisam de amor. Às vezes, corações que parecem há muito mortos podem renascer através do olhar confiante de uma criança. E às vezes encontramos família nos lugares que menos esperamos. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe-o para que mais pessoas possam ouvir histórias significativas todos os dias. Como esta história te fez sentir? Você já conheceu alguém que parecia frio por fora, mas escondia um coração caloroso por dentro? Por favor, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Nós realmente esperamos ouvir os sentimentos que vêm do fundo do seu coração. Obrigado por assistir até o final do vídeo. Desejamos a todos que assistem boa saúde, uma vida alegre e dias pacíficos e felizes com as pessoas que vocês amam. Adeus e nos vemos novamente no próximo